Notícia urgente, cansado dos pedidos de Miss Farofa para viajar mundo afora, cansado do estilo mandão de Mr. M, exausto por causa das grosserias de Glaze Hoffman e triste, muito triste, por ser xingado nas ruas, Mr. L resolveu renunciar ao cargo de presidente da República. Isso mesmo, a partir da semana que vem, Mr. L passa a faixa para o seu vice, o Geraldinho, o conhecido picolé de chuchu. Gostou da notícia? Calma lá, nada de soltar rojão, por quê? Porque isso não é verdade. É só uma brincadeira, uma lembrança do 1º de abril, o dia da mentira. Para homenagear essa data tão celebrada no Brasil, eu vou explicar para você alguns motivos que levam uma pessoa a passar a vida mentindo. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo e estou aqui para analisar os principais assuntos do momento e ajudar você a construir e a dar opiniões cada vez mais firmes e relevantes. Nosso negócio aqui é o seguinte: não fugir do debate com medo do conflito, mas sim ajudar você a evitar o conflito para fazer o debate. Vamos nessa? Por que as pessoas mentem? Mentir é um problema de saúde ou de caráter? Aproveitando aí o dia 1º de abril, dia tão conhecido e usado pelo brasileiro para aplicar pegadinhas de todos os tipos, eu fui atrás de dados e especialistas sobre este assunto. Nesse programa, você vai conhecer alguns perfis de mentirosos e entender o que leva essas pessoas a usar falsas informações para convencer, para manipular ou simplesmente se proteger de suas próprias fraquezas. Também selecionei e vou mostrar para você opiniões sobre a tal da mentirinha do bem, aquela em que deixamos de falar a verdade para não magoar alguém ou para fugir de convites indesejados. Você vai poder escutar a visão de um pesquisador muito conhecido, de um psiquiatra especialista e de uma psicóloga que é referência no tema dentro do mundo digital. Para deixar o assunto ainda mais quente, esclarecedor e divertido, vamos apresentar o ranking mundial dos Pinóquios, figuras que entraram para a história da humanidade como grandes picaretas, grandes trapaceiros, seja por causa de uma doença ou simplesmente porque não tem vergonha na cara. Então fica aí até o final e prepare-se para deixar os seus comentários. Eu tenho muitas perguntas para você. E claro, um pedido: se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber novos conteúdos como este. Sua participação, como sempre, é a garantia de que este vídeo chegará a mais e mais pessoas. Então, vem comigo! O ponto de partida deste programa é explicar a origem do 1º de abril. Segundo o canal de notícias CNN, tudo começou pela imprensa, que passou a usar essa data para divulgar notícias de grande impacto como se fossem verdadeiras. Eram as autênticas fake news da época, só que em tom de pegadinha. Era uma forma aí de chamar a atenção do público de maneira surpreendente e divertida. Em 1980, por exemplo, a BBC de Londres anunciou que o relógio mais famoso do mundo, o Big Ben, seria substituído por um relógio digital. A brincadeira deixou os londrinos revoltados com a zombaria em torno de um patrimônio nacional. 12 anos depois, em 1º de abril de 92, a Rádio Nacional dos Estados Unidos anunciou que o ex-presidente Richard Nixon se candidataria novamente ao cargo de chefe da nação. Nixon havia sido deposto em 1974 por se envolver em um grande escândalo político, o famoso Watergate. Não bastasse a notícia se propagar pelo rádio, ela era dada na voz de um comediante que imitava Nixon, deixando a pegadinha com cara de absoluta verdade. Em 1º de abril de 1996, a rede de fast food Taco Bell, muito conhecida atualmente aqui no Brasil, divulgou nos principais jornais americanos que havia comprado o Sino da Liberdade, principal marco histórico da independência dos Estados Unidos. A mentirinha soou como assustadoras badaladas na cabeça da população, que achou um absurdo esse tipo de acordo comercial. Por aqui,
Segundo a Agência Brasil, a tradição nasceu em 1828 por meio do impresso mineiro chamado A Mentira. Logo em sua primeira edição, o jornal estampou como falsa manchete a morte de Dom Pedro I. Foi uma correria só. Fake news à parte, precisamos entender que o nosso mundo está povoado de farsantes. E essa gente, até onde se sabe, é formada por 3 tipos de mentirosos. Segundo uma parte da ciência que investiga aspectos relacionados à psicologia e à psiquiatria, temos os mentirosos naturais, os mentirosos compulsivos e os psicopatas. Mas quem são eles? Quem é mais perigoso? Qual o mais comum? Será que você faz parte dessa turma ou conhece alguém que se encaixa em um desses perfis? Vem comigo que eu vou explicar tudo em detalhes. O primeiro tipo é o mentiroso natural, aquele que mente com extrema facilidade. De tanto treinar e aplicar a mentira, esse perfil adquire uma habilidade cada vez mais afiada, a tal ponto de enganar qualquer pessoa sem grandes obstáculos. Esse tipo já aprendeu o caminho das pedras e fica cada vez mais ousado a cada golpe que ele aplica. Ele sempre vem com a mesma conversinha que já deu certo em tentativas anteriores. Quando percebe que a vítima está desconfiada, o que faz? Desconversa e pula fora para não ser descoberta. Esse mentiroso é difícil de ser pego devido à forma impecável com que se apresenta. Ele combina o uso de palavras estratégicas, expressões pontuais, gestos muito bem calculados e, quando preciso, até forja algumas provas para sustentar seu discurso. Pode ser uma pessoa engraçada, divertida, elegante ou se fazer de vítima. Vale tudo para iludir a sua audiência. Mas apesar de malandro, esse tipo tem uma virtude, se é que podemos definir assim. Quando ele é desmascarado, confessa a safadeza e até admite vergonha e arrependimento. O mentiroso natural usa sua técnica para vender produtos e serviços, para ajudar clientes no tribunal, conquistar homens ou mulheres ou ganhar votos. É o sujeito, por exemplo, que promete picanha e cerveja grátis para ganhar a eleição. Lembrou de alguém aí, né? Ele chora em público sem derramar uma lágrima sequer, diz que esteve em um lugar sem jamais ter visitado aquele destino. Ele conta uma mesma mentira várias vezes para torná-la verdade e assim por diante. Para ele, para esse tipo de mentiroso, o importante é alcançar o seu objetivo, mesmo que para isso precise encenar uma peça teatral. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Daqui a pouco vou mostrar alguns dos maiores mentirosos da história. Gente retratada, por exemplo, em filmes que fizeram enorme sucesso no cinema. Continua aqui com a gente para você avaliar com que perfil de mentiroso essas celebridades do mal mais combinam. O segundo tipo que vamos abordar agora é o mentiroso patológico. Esse sujeito normalmente tem compulsão pela mentira. É alguém que faz isso de maneira habitual, crônica. Ele é parecido com o cleptomaníaco, aquela pessoa que onde vai precisa passar a mão, precisa furtar alguma coisa, mesmo não tendo a menor necessidade material. O mentiroso compulsivo precisa criar uma verdade inexistente. Classificado também de mitomaníaco, ele é refém do hábito de aplicar desde mentiras inofensivas até histórias incrivelmente criativas devido à sofisticação dos detalhes e à forma com que organiza suas informações. O portador dessa doença geralmente se perde nas próprias mentiras, chegando a confundir o que é real com aquilo que ele próprio inventou. A ciência desconhece as causas exatas dessa anomalia, mas acredita-se que o mentiroso compulsivo seja vítima de uma combinação de fatores que tem a ver com baixa autoestima, com insegurança, necessidade de se proteger e outros motivos relacionados ao seu histórico de vida, às suas experiências pessoais, relacionamentos em família e, inclusive, questões de ordem genética. Lembrou de alguém aí?
Os estudiosos defendem que toda mentira compulsiva começa com uma mentirinha associada à necessidade de obter atenção ou aceitação, principalmente em situações potencialmente constrangedoras. No começo, o hábito pode ser quase imperceptível, até que vira rotina e passa a ser notado por quem convive com o mentiroso compulsivo. Por onde passa, esse tipo deixa pistas bem visíveis, como o excesso de felicidade ou tristeza nas histórias contadas, histórias grandes demais ou detalhadas demais, sem motivo aparente, muita elaboração de resposta para perguntas simples ou a apresentação de diversas versões para uma mesma história. Lembram do Mr. L contando como perdeu seu dedo mindinho? Foi quando trabalhava como metalúrgico ou quando pescava caranguejo, como ele mesmo já contou? A esquerda jura que a história de pescador foi só uma brincadeira de discurso. Será? Há quem garanta que Mr. L, conhecido como pai da mentira, cometeu ali um erro típico de um mitomaníaco, ou seja, caiu em contradição. Chegamos ao terceiro e último tipo de mentiroso. Trata-se do psicopata. Diferentemente do mentiroso natural, esse sujeito tende a mentir sem sentir culpa ou vergonha. É inescrupuloso e pode ser uma pessoa extremamente perigosa. Um exemplo muito citado, lembrado na literatura, é do serial killer Ted Bundy, que usou a mentira para se aproximar e depois cruelmente tirar a vida de 36 mulheres. Com a sua lábia, Ted conseguiu durante anos escapar de presídios e enganar a polícia até acabar na cadeira elétrica. Os relatos mostram que o psicopata em nenhum momento manifestou remorso ou arrependimento pela maldade cometida e só admitiu sua culpa quando estava à beira da execução. Depois de apresentar os 3 tipos de mentirosos, tenho uma pergunta muito importante para você. Em que categoria se encaixam os políticos? São mentirosos naturais, ou seja, mentem para levar vantagem? São compulsivos? Mentem porque precisam se autoafirmar na sociedade? Ou mentem porque são psicopatas, com sérios desvios de personalidade? Tenho certeza que a galera quer saber a sua opinião. Então, escreve aí nos comentários e cita alguns exemplos de gente que, na sua opinião, se encaixa nesses perfis. Agora vamos apresentar para você uma lista com os 7 maiores mentirosos da história da humanidade, segundo o site Fatos Desconhecidos. O primeiro da lista é o austríaco Victor Lustig, que em 1925 conseguiu simplesmente vender a Torre Eiffel depois de falsificar documentos do governo francês. O segundo é o americano Frank Abagnale, que inspirou o filme Prenda-me se for capaz, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Frank é considerado um dos maiores estelionatários da história dos Estados Unidos. Depois de cumprir suas penas, o picareta teve a cara de pau de fundar uma empresa de consultoria contra fraudes financeiras. O terceiro da lista é Christophe Roccancourt, apelidado de Rockefeller francês, usando múltiplas identidades falsas e dizendo-se amigo de grandes celebridades. Chris aplicou golpes financeiros em diversas personalidades da alta roda de Nova York e de Los Angeles. O trapaceiro prometia aos clientes retornos financeiros altíssimos. Depois que pegava o dinheiro dos investidores, dava no pé, desaparecia. Segundo cálculos, Chris embolsou mais de 40 milhões de dólares de suas vítimas. Em quarto lugar está o americano Ferdinand Demara, que usava identidades falsas. Sempre que descoberto, Demara forjava sua própria morte e aparecia na pele de outra pessoa. Assim, viveu várias vidas como engenheiro civil, delegado, médico, advogado, professor, monge beneditino, editor, pesquisador do câncer e até maestro. Dizem que seus golpes nunca visavam o dinheiro em si, mas sim o prazer do status temporário. O quinto lugar vai, segundo a nossa fonte, para o brasileiro Marcelo Rocha, conhecido como outro exímio impostor. Em seu falso currículo consta já ter sido uma grande patente do Exército, já foi guitarrista da banda Engenheiros do Havaí, olheiro da seleção brasileira de futebol, foi campeão de jiu-jitsu, policial
e até líder da facção PCC. Também se passou por filho do dono da companhia aérea Gol e chegou até a dar entrevista ao programa Mauri Júnior. Disfarçado de proprietário de um jatinho, certa vez deu carona à ex-atriz da Globo, Carolina Dickmann. Preso, certa época, em Bangu, no Rio, teria liderado uma rebelião em que, apenas na base da conversa, conseguiu escapar da cadeia. Na sexta posição aparece Milli Vanilli, a dupla pop formada pelo francês Fabi Morvan e pelo alemão Rob Pilatus. Ambos não sabiam cantar e foram desmascarados. A dupla, na realidade, apenas fazia uma representação dos verdadeiros intérpretes, os artistas Charles Shaw, John Davis e Brad Howell. A farsa foi tão bem arquitetada no início que a dupla chegou a ganhar em 1990 um Grammy de melhor artista estreante. E para fechar a lista dos maiores Pinóquios da história da humanidade, em sétimo lugar aparece o italiano Charles Ponzi, criador da chamada pirâmide financeira. A partir de 1920, as fraudes de Ponzi movimentaram mais de 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O esquema inspirou trapaças mundo afora, inclusive aqui no Brasil, onde tivemos golpes famosos como o Avestruz Master, em 1998, Fazendas Reunidas Boi Gordo, em 2004 e Telex Free, de 2013. Ponzi, aliás, depois de aprontar nos Estados Unidos e ser deportado para a Itália, emigrou para o Rio de Janeiro, onde, em 49, morreu na miséria. Aliás, se você quiser saber sobre o funcionamento das pirâmides financeiras, acesse aqui abaixo na descrição o link do vídeo Pirâmide Financeira e o Preço da Ganância. Nele eu mostro como funciona esse tipo de fraude, usando como exemplo o filme Madoff, outro criminoso aí que fez fortuna com base nos métodos de Ponzi. Pois é, grande ou pequena, grosseira ou sofisticada, aceitável ou abominável, justificável ou injustificável, a compreensão sobre a mentira pode assumir diversas perspectivas e ser entendida pelas pessoas como algo subjetivo. Por isso, separei 3 falas sobre mentir ou não mentir. Escuta o ponto de vista do pesquisador Luiz Felipe Pondé. Eu acho que só pessoas muito mal educadas nunca mentem. De vez em quando você tem que mentir. Dá um exemplo disso. Imagina, sei lá, um amigo teu tá fazendo uma dessas dietas loucas para emagrecer. E aí, sei lá, tá não sei quantos dias comendo só aquelas coisas ruins que emagrecem. E aí ele vira para você no trabalho e diz, aí o que você acha? Aí você fala, não, acho que você na verdade não adiantou nada. Você tem que dizer que valeu, né? Agora, ouve o que tem a dizer o psiquiatra Daniel de Barros. Sujeito que diz sempre a verdade, absolutamente independente de qualquer coisa, ele vai dizer a plena verdade. Isso até é uma caricatura, um sujeito que não consegue conviver plenamente na sociedade, porque a gente precisa, no mínimo, de algumas imprecisões, né? Você precisa, para se relacionar, abrir um pouco ali umas exceções, e aí a gente vai chamar isso de mentira, porque não é exatamente aquilo que você pensa, não é exatamente a sua opinião, mas em prol da convivência você alivia, né? Você tira o pé e não aponta aquela verdade. O super sincero, ele assim é um sujeito que tem dificuldade de se inserir. E para fazer um balanço disso tudo, escuta a psicóloga Ana Beatriz. Por exemplo, você está com dor de cabeça, ok. Você pode até dizer, não estou. Mas o ideal é você falar, olha, diga para ligar depois que eu não estou me sentindo bem. A gente tem que começar a lidar com a verdade. Se você não tem o hábito de falar a verdade, e às vezes por excesso até de educação, você acaba que você alimenta essa questão de ter sempre uma resposta que vai agradar. A falta de educação é eu ficar o tempo todo, diz que eu não tô, diz que eu não tô, diz que eu não tô. A pessoa nunca encontra você em casa. E aí, quem está com a razão? Você concorda que a mentira faz parte do jogo? Que a mentirinha do bem deve ser admitida dentro do atual contexto das relações interpessoais? Ou acredita que mentira, seja como for, sempre será algo prejudicial às pessoas? Eu estou esperando a sua opinião. E se você gostou desse programa, curta, comenta e compartilha para que outras pessoas
também tenho a oportunidade de saber um pouco mais sobre a polêmica da mentira e o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Ah, e não esquece de se inscrever no nosso canal para receber novos conteúdos como este. Para terminar, vai a lembrança. Depois da tempestade, vem a bonança e vice-versa. Um abraço e até a próxima.